Esta aula pertence ao curso de Controladoria Jurídica Digital da DVBox. Nesta aula, eu vou explicar a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. É importante salientar que o Poder Judiciário se organiza em 5 segmentos: a Justiça Estadual e a Justiça Federal, que compõem a Justiça Comum, e o outro lado, que são as Justiças Especializadas: a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Nós vamos analisar agora como funciona cada uma delas e a quais tribunais superiores elas se reportam no momento de um recurso. Em primeiro lugar, vamos analisar a Justiça Estadual. É importante entender que a Justiça Estadual ela é composta por um juiz de direito em cada comarca, e uma comarca às vezes inclui várias cidades, ou nas capitais e grandes cidades existem comarcas dentro da própria cidade, e as decisões desses juízes elas são recorridas ao Tribunal de Justiça. Cada estado possui um Tribunal de Justiça. Além dos juízes estaduais, compõem a Justiça Estadual ainda os juízes especiais, dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública. As decisões desses juízes são recorridas para as turmas recursais estaduais. E essas turmas recursais, elas só cabe julgamento novamente por outra instância quando há questão constitucional a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante a gente saber também que a Justiça Comum estadual ela é organizada por tribunais de justiça de cada estado, e cada estado possui seu próprio Tribunal de Justiça. Então, o presidente do TJ tem status de chefe do Poder Judiciário dentro do estado. E cada comarca possui no mínimo uma vara judicial onde atua no mínimo um magistrado. Então, todos os recursos cíveis e criminais movidos entre pessoas físicas, empresas, os municípios que compõem aquele estado, o próprio estado e suas entidades são processados e julgados pelos tribunais de justiça. É interessante saber que cada tribunal de justiça tem o seu próprio site e seu próprio sistema de processo eletrônico, ou às vezes pode ter até mais de um sistema eletrônico. Para encontrar o site de qualquer um desses tribunais e dentro do site o acesso ao sistema eletrônico, é mais fácil você procurar na internet pela sigla TJ e mais a UF do Estado, que é como se chamam e se denominam todos os tribunais de justiça do Brasil. Por exemplo, TJSP, TJBA, TJRN, TJAM, TJDF ou TJSC. Segundo segmento a ser analisado é a Justiça Federal. A Justiça Federal ela é composta pelos juízes federais, na primeira instância, e os recursos para as decisões desses juízes federais são remetidos aos TRFs, Tribunais Regionais Federais. Além disso, também existe na Justiça Federal o Juizado Especial Federal, conhecidos como JEF. E as decisões dos juízes dos Juizados Especiais Federais são julgadas pelas turmas recursais. Entretanto, as decisões das turmas recursais federais elas são submetidas às turmas nacionais de uniformização, que é um órgão julgador, uma instância, que faz parte do Supremo Tribunal de Justiça. É interessante a gente saber também que a Justiça Federal ela é organizada por tribunais regionais federais, só que cada um deles engloba vários estados. Então é o único segmento judicial que um tribunal engloba mais que um estado. Os magistrados federais têm competência para julgar e processar ações contra a União, suas autarquias e fundações, algumas empresas públicas, a Caixa Federal e outras entidades, onde se destaca o INSS por ser o réu com maior volume de processos, mas também autor em muitas ações. Todos os recursos cíveis e criminais que a União e entidades afins sejam partes, além de causas de caráter internacional,
inclusive no âmbito de família, de contratos, de crimes, são processados e julgados pelos tribunais regionais federais. As comarcas federais são diferentes das comarcas estaduais. Elas são definidas por lei federal e possuem ao menos um juiz federal. As comarcas são diferentes no sentido de não serem as mesmas cidades que pode compor uma comarca estadual. São coisas diferentes. E existem no Brasil apenas 5 tribunais regionais federais. Cada um deles tem o seu site próprio e sistema de processo eletrônico. Os sites dos TRF você vai poder achar procurando por TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 ou o TRF5 mais o final .jus.br. Mas é interessante também a gente salientar que dentro desses sites existe uma seção, um subdomínio, onde se encontram os sites das seções judiciárias de cada estado. E ali você consegue acesso mais específico aos processos daquele estado. Então existe a Justiça Federal de cada estado. Para achar esses subsites dentro do site dos TRFs, você pode procurar na internet, fazer uma busca com a sigla JF e mais a unidade da federação do estado que procura. Assim fica simples de achar e encontra bem rápido. Bom, seguindo então, a gente vai começar aqui a analisar as justiças especializadas. A justiça trabalhista, ela é organizada de forma muito vertical e muito completa. Quando ela foi formada, foi organizada da seguinte forma: um juiz do trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho de cada estado e todos os tribunais regionais do trabalho, os TRTs, subordinados ao TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho. Bom, a Justiça do Trabalho é organizada em tribunais regionais do trabalho, sendo que cada estado possui seu TRT. Os magistrados trabalhistas têm competência para processar e julgar as ações que envolvam relações de trabalho, como com ou sem a relação de emprego, oficialmente a CLT, inclui aqui profissionais autônomos, profissionais liberais, com algumas exceções, como por exemplo no caso dos advogados, que precisam pleitear os honorários na justiça civil e sem as garantias trabalhistas normais, quando existe uma relação de contrato de honorários específica advogado-cliente. As comarcas trabalhistas são diferentes das comarcas estaduais e federais, mas definidas por lei federal, e possuem ao menos um juiz trabalhista. Os sites dos tribunais regionais do trabalho são facilmente encontrados, também numa busca da internet, mas como segue uma numeração que não tem uma ordem, é mais importante, mais simples, mais rápido você procurar a sigla TRT mais a UF do estado na internet, que você vai encontrar com maior facilidade. Interessante a gente destacar aqui que a Justiça do Trabalho, no Brasil inteiro, uniformizou o uso de apenas um sistema de processo eletrônico, que é o PJE. Então existe uma forma mais simples de lidar com isso, que é baixando o navegador dos TRTs, do PJE, onde você tem acesso ao sistema de processo eletrônico de cada estado. Certo? Passando então agora para o segmento eleitoral, que é composto pelo juiz eleitoral, pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como é que funciona este segmento? Ele é organizado em TRS, né, os tribunais regionais eleitorais, são todos subordinados diretamente ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Os magistrados eleitorais têm competência para processar e julgar as ações que envolvam eleições. Nas comarcas existe um cartório eleitoral, que eventualmente é onde as pessoas vão fazer o seu título de eleitor, ao qual atende o juiz eleitoral, que é a autoridade para processar e julgar demandas advindas das eleições. Os sites dos TREs respeitam o padrão TRE-UF, e aí você substitui pelo estado que você está querendo acessar, com o final .jus.br, sendo a UF a sigla do referido estado, como eu acabei de falar. Bom, agora vamos para o último segmento, antes de passar para os tribunais superiores. O segmento militar. A justiça militar,
nos estados onde possui uma justiça militar, é composta por um juiz militar, pelo Tribunal de Justiça Militar e pelo STM, o Superior Tribunal Militar. O que acontece? Nem todos os estados possuem a justiça militar. De fato, apenas 3 estados mantêm tribunais militares ainda organizados, que é o estado do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Porém, todos os estados possuem uma justiça militar estadual, de primeiro grau, onde os juízes militares atendem às demandas advindas desse setor. Mesmo quando tenha ou não tenha tribunais militares no estado, os militares que cometem crimes ou que precisam ser submetidos a algum julgamento em relação ao exercício da profissão, da função de militar, eles se submetem aos magistrados militares que são competentes para julgar esse tipo de ação. Por fim, a gente analisa aqui os tribunais superiores, certo? Que fazem parte desse nível do nosso organograma. E como é que eles se organizam e para que eles servem? Eles servem para atender as demandas que provêm das verticais que cada um deles atende e que julgam como uma espécie de terceira instância, apesar dos magistrados não usarem esse termo. Os tribunais superiores imediatos são o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, que julga ações da Justiça Comum, recursos julgados por tribunais estaduais e federais. Depois, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que julga os recursos advindos da Justiça do Trabalho. Além deles, o Tribunal Superior Eleitoral, que julga as ações decorrentes de eleições, e o Superior Tribunal Militar, que vai julgar os recursos da Justiça Militar advinda dos tribunais militares ou então advinda dos tribunais de justiça em demandas de competência militar. Os sites desses tribunais são a sua própria sigla, que constam aqui na frente, seguido no final pelo sufixo .jus.br. E por fim, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele se encontra acima de todos os tribunais do país conjuntamente. E ele julga recursos de todos os tribunais que envolvam matéria constitucional. Então, não necessariamente as demandas, os recursos vão passar por recursos nesses tribunais superiores para só depois passar para o STF. Não. Qualquer recurso que foi julgado pelos tribunais estaduais, pelos TRFs, pelos TRTs ou pelos TRS, ou ainda pelos tribunais militares, que tiverem um recurso que trate apenas de matéria constitucional, o órgão competente para julgar essa ação é diretamente o STF. Né? Então, a gente pode entender que o STF, sendo a Suprema Corte Brasileira, é quem dá a última palavra no país. E, consequentemente, ele é visto e ele é constitucionalmente atribuído a função de Suprema Corte do Brasil, e o presidente do Supremo é o chefe do Poder Judiciário do país. E ele, inclusive, faz parte da linha sucessória da presidência da República. Importante também a gente saber que o STF possui uma operacionalidade de decisões de recursos que tem repercussão geral, em alguns casos onde essa característica dos recursos são reconhecidas. E quando eles se julgam em repercussão geral, todos os outros magistrados do Brasil, de primeira instância ou de segunda instância, de tribunais superiores, são obrigatoriamente forçados e precisam seguir aquelas decisões tomadas pelo STF. Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente tentou resumir aqui mais ou menos como funciona essa estrutura do Poder Judiciário. E a gente, para concluir, vai falar um pouquinho do CNJ, que é um órgão fiscalizador do comportamento dos magistrados. É um órgão administrativo que vai apurar irregularidades dentro da magistratura
e vai tomar várias decisões em relação aos juízes de todos os tribunais de todo o Brasil. Além disso, o CNJ tem exercido um papel fundamental na organização do judiciário, na criação de um sistema único, de um cadastro nacional de processos único e agora, cada vez mais intensamente, proporcionando informações e dados relevantes para toda a sociedade brasileira entender como se desenvolvem as decisões do judiciário em todas as suas instâncias, a fim de contribuir com a sociedade. Obrigado, pessoal. Essa foi a aula. Espero que tenha contribuído e fiquem à vontade de voltar na aula para tomar esclarecimentos sempre que necessário.